estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor,
que são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Desilusão, vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre se dá, e o que Deus escrever
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, a Ana Tomás, também trabalhadora da casa, fará as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo será o 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, os itens 5 a 7, onde o tema é Dai a César o que é de César. Que possamos aproveitar o máximo as reflexões trazidas nesta manhã. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 57, Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo
não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a esfinge do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres. E ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento a Deus, a Jesus e a espiritualidade querida da nossa casa espírita, para que possamos iniciar esta reunião em harmonia íntima, com a mente aberta para ouvirmos os ensinamentos que serão trazidos sobre o Evangelho, mas também com a possibilidade de refletirmos sobre eles para colocarmos nas nossas vidas. Que a tua luz, Jesus, possa envolver a todas as pessoas aqui reunidas em teu nome, para que tenhamos a fé fortalecida, a confiança, a esperança de dias melhores. Que nunca nos falte essa certeza que estamos sendo amparados, estamos sendo envolvidos com muita amorosidade nesse momento. E que a tua luz se faça presente naquela casa que hoje não podemos estar fisicamente, mas que com certeza muitos espíritos são atendidos lá. E que nos nossos lares também possamos estar harmonizando os ambientes, as relações, nos trazendo força e equilíbrio para onde estivermos, levarmos essa sensação tão harmônica que a gente percebe durante a reunião. Pedimos pelos doentes e aflitos, para que estejam também sob o teu amparo, Senhor. E assim pedimos a permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom dia, meu nome é Ana Maria, sou também trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje nós vamos ver do Evangelho, dando continuidade, não é? O capítulo 11,
amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos ver os itens 5 a 7. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Eu vou pedir permissão a vocês para poder ler o trecho do Evangelho, que são dos evangelistas Mateus, que é o capítulo 22, dos versículos 15 a 22, e o de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Eles dizem assim: os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo lhes apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhes falou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Bom, esse evangelho do Marcos e do Mateus, eles trouxeram para a gente, e está bem claro, a intenção dos fariseus ao fazerem a pergunta a Jesus. Eles queriam surpreender Jesus para ter algo com que acusá-lo. Então, eles formularam precisamente essas perguntas tendenciosas, maldosas, que precisamos entender bem o que eles queriam. Então, a pergunta foi: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Nós sabemos que o imposto é um tributo obrigatório, cobrado pelos governos do mundo todo, não é? Isso quer dizer que é um valor que nós pagamos e contribuímos para custear as despesas administrativas do Estado. Mas se nós não pagarmos sem essa cobrança de imposto, nenhum país do mundo conseguiria devolver os serviços e benefícios para a população, porque é o meio que eles têm de auxiliar o povo, de governar o povo. Tem que haver como administrar um Estado. Então, cobra-se o imposto. E naquela época, os judeus não tinham assim muita simpatia pelos romanos, não. E mais ainda, para piorar a situação, o imposto cobrado pelos romanos era um valor muito elevado. E por isso, essa questão que eles proporam a Jesus foi devido ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa, né? O pagamento desse tributo. E que era para eles, para os judeus, uma questão irritante. Eles não se conformavam de ter que pagar esse imposto.
Então, os judeus, eles queriam que Jesus respondesse que sim ou que não, se era lícito ou era ilícito pagar esse imposto. E se Jesus dissesse que sim, que era lícito pagar, eles o acusariam de estar contra o povo e de apoiar a corrupção romana. E se Jesus dissesse que não, eles o acusariam de se levantar contra as autoridades romanas, de ser um baderneiro, um agitador, que pregava a deslealdade às autoridades constituídas. Não é? Só que Jesus consegue verificar a armadilha que ele estava armando, que eles, os judeus, estavam armando contra ele. E com grande sabedoria, Jesus deu-lhe uma lição de justiça ao dizer: mostrai-me a moeda de tributo que paga o imposto. E eles mostraram a Jesus um denário. O denário era uma moedinha de prata da época, né? Até hoje ainda tem o denário de prata, né? Que circulava. Só que naquela época estava a foto do governante, que no caso era o César. E tinha a inscrição também de César. Né? E o valor que representava o denário era o valor do salário de um dia de trabalho. Né? Por isso que Jesus falou, porque tinha a figura de César e a inscrição dele. Dai a César o que é de César, não é? E a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus nessa passagem é de extrema habilidade, uma vez que ele, com essas palavras, ele separa a religião do Estado. Mas ele deixa bem claro que se o Estado estiver contrário à lei de Deus, essa última deve predominar, quer dizer, a lei de Deus predomina. Do mesmo modo, quando ele diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o poder econômico. Quer dizer, servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Então, servir a Deus. Além disso, o cristão também é um cidadão. Ele tem deveres para com o Estado, representado, né? No caso aqui, por César. E pagar os impostos é um desses deveres. O homem tem necessidade de viver em sociedade. E por isso ele tem obrigações, e a primeira de todas é de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aqueles que respeitam esses direitos sempre será justo. No nosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represália, e aí que causa a perturbação e a confusão da nossa sociedade. A vida social, ela dá direitos e impõe deveres. Se aquelas leis, ou algumas delas, parecem ou não, são de fato injustas, iníquas, arbitrárias, só de nós mesmos devemos queixar. Por isso que tais leis existem, unicamente por não querermos caminhar todos pelo caminho reto que nos traça a lei divina do amor, por nós obstinarmos em não cumprir os preceitos de não fazermos aos outros o que não queiramos que nos façam. O que nós temos que entender com essas palavras? Que cada um de nós estamos no lugar certo.
no estado certo, né? E cada um de nós temos o governo que merecemos, não é? O abrandamento das leis depende, pois, exclusivamente da conduta dos homens. Trabalhe cada um pela sua própria reforma e o peso do jugo que eles impõem se quebrará por si mesmo e as reformas sociais se operarão sem abalo suavemente. Para cumprir o preceito ensinado por Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, devemos não só respeitar as leis humanas, como cumprir nossas obrigações. Por exemplo, na família, nós temos obrigações como mães e pais. Nas instituições, na sociedade, como também observar os preceitos divinos de amor e de caridade, que nos possibilitam o progresso moral e espiritual. Quando Jesus deu aquela resposta aos judeus, não foi só direcionada à questão do pagamento do tributo, e sim, ele aproveitou o momento para desmascarar as intenções maliciosas daqueles que formularam a questão, como também transmitiu o ensinamento de cunho moral. Jesus ensinou o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento do verdadeiro cristão diante da vida, esclarecendo assim que é necessário atender às exigências passageiras de ordem material, sem esquecer as obrigações para com a elevação moral. Enfim, para que cumpramos a lei de Deus, é necessário amar o próximo e praticar a caridade. Para que nos elevemos espiritualmente, necessitamos viver em sociedade, ao lado do nosso próximo, porque a gente aprende com eles. Ninguém consegue viver sozinho. Então, nós temos que viver junto de alguém, em sociedade, porque um ensina o outro. E para encerrar esse evangelho, eu vou complementar com uma mensagem que está no livro Pão Nosso. O Pão Nosso tem mensagem do Emmanuel e psicografia do Chico. Então, o Emmanuel, no Pão Nosso, ele nos deixou uma mensagem que diz assim: nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos com a providência divina,
e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra, a demorar sem atraso, ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja, pois, disciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda, se cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vivem em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dê a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. E assim, com essa mensagem do Emmanuel, que completou o que o Evangelho estava falando, nós vamos encerrar esse estudo, agradecendo pela atenção de vocês e pedindo a Deus que sempre nos abençoe, nos fortaleça, nos dê ânimos, para que possamos estar sempre alerta com os nossos direitos e também os nossos deveres. Graças a Deus. Assim, sintonizados com a nossa casa, com a espiritualidade de luz, com o pensamento elevado ao Pai, a Jesus, agradecendo por tudo que recebemos nessa manhã, todas as bênçãos, todo o amparo, pedindo ao Pai por toda a humanidade, pelo nosso planeta, para que todos nós possamos receber as bênçãos desse Pai misericordioso e que possamos receber o remédio que precisamos e merecemos. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Deus Pai, de infinita misericórdia e luz, ao encerrarmos essa nossa reunião de fluidoterapia, te agradecemos por tudo que recebemos nessa manhã, por todo o amparo, pelo remédio ministrado a cada um de nós, doentes do corpo e do espírito. Agradecemos a Catuíte, a Miquel,
a todos os trabalhadores, médicos e enfermeiros da nossa casa, sempre com o coração em gratidão por tudo, por sermos sempre acolhidos por essa casa que se encontra com os portões físicos fechados, mas os espirituais abertos, nos atendendo sempre com muito amor. E agradecidos, Senhor, pedimos que olhe por todos aqueles que estão doentes, aflitos, desalentados, desamparados. Olhe pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, por aqueles países que estão pensando em entrar em guerra, que possam entender que somos todos irmãos, que estamos aqui para juntos evoluirmos e seguirmos na tua direção, na direção da verdadeira felicidade, que é o que tu queres para todos nós, Senhor. Que o Mestre Jesus, que a Virgem Maria olhe por cada um dos nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos, e principalmente por todos aqueles que se consideram nossos inimigos. Que o teu amor seja uma constante em nossas vidas hoje e sempre. Que tenhamos resignação, força e fé, confiantes de que não estamos sozinhos. Graças a Deus, graças a Jesus.